Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que já está com passe livre para o céu. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga cura material, espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, não há vagas. Essa é uma das respostas menos esperadas de todos os tempos. E, no entanto, é uma das mensagens mais recebidas nos últimos meses e que se tornou uma referência, principalmente no tocante à pandemia. Ela tem presença marcante nos hospitais, quando alguém busca tratamento, tanto contra a infecção causada pelo vírus, quanto para tratar das enfermidades tradicionais da vida humana. E aqueles que confiam no seu dinheiro para conseguir atendimento, esqueçam. Não adianta apresentar a carteirinha do mais requintado e caro plano de saúde, ou até mesmo dinheiro vivo. Na situação atual, a resposta é sempre a mesma, tanto para ricos quanto para pobres. Não há vagas. Não existe priorização por classe social e de nada adianta tentar usar, meus irmãos, um tráfico de influência. Tem que ir para o fim da fila de espera.
Esse é o quadro, meus irmãos, que revela o colapso total do sistema de saúde do nosso país, com milhares de pessoas em todo o território nacional aguardando por uma vaga para internação. Ainda que isso venha sendo negado por algumas autoridades governamentais, meus irmãos, a verdade se descortina quando alguém, por alguma razão, precisa solicitar atendimento clínico nas unidades de saúde do país. Vejam bem, meus irmãos, a que situação o Brasil chegou. É desesperador, meus amados, ter um parente sofrendo ou mesmo morrendo e indo buscar o atendimento médico, ter que se defrontar com a informação de que não há médicos para o atendimento ou não há vagas para a internação. Chegamos ao ponto das pessoas estarem intimamente desejando que alguém se recupere o mais rápido possível para desocupar algum leito, ou então que morra mais rápido, assim como os primeiros da fila de espera, para poder internar um familiar. Meus amados, nem tudo é prioridade nesta vida, mas fome e saúde são coisas que não conseguem esperar. E se isso não é o caos, que alguém me diga o que é o caos. E tudo isso, meus amados, debaixo da bandeira constitucional que determina que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não há vagas. Essa mesma frase, meus amados, também está presente quando uma pessoa chega aos postos de atendimento médico em estado grave, necessitando de uma internação em UTI, ou mesmo estando internado nas enfermarias, necessita de transferência para receber tratamento intensivo. É um quadro calamitoso, que até mesmo os cegos conseguem ver, mas algumas autoridades e muitos dentre a população não conseguem. É triste pensar, meus irmãos, que tudo que estamos vivendo hoje, devido a essa pandemia, seria perfeitamente evitável, tanto pelas autoridades governamentais quanto pelo povo. É desolador pensar que milhares de vidas se perdem todos os dias devido à rebeldia, desobediência e irresponsabilidade de algumas pessoas. E não pense, meu amado irmão, minha amada irmã, que isso ocorre por desinformação. Absolutamente. É por rebeldia mesmo. O brasileiro, meus amados, está praticamente o tempo todo conectado e também não perde o Jornal Nacional, que eu, particularmente, considero o pior noticiário de todo o sistema televisivo brasileiro. Mas que, por vezes, meus irmãos, eu sou levado a assistir para saber o que está sendo passado às pessoas. Mas o fato é que o Brasil inteiro está ligado no Jornal Nacional. E se você não acredita, experimente publicar nas redes sociais algum artigo durante o horário desse noticiário
E veja quantas pessoas irão visualizar. Praticamente nenhuma. Então, teoricamente, meus irmãos, todos estão cientes do que está ocorrendo. Mas nem todos, meus irmãos, estão conscientes da gravidade da situação que o nosso país vem atravessando nos últimos dias. Assim como das leis que foram criadas para conter o avanço desse mal e proteger vidas, salvar vidas. E também das orientações das autoridades sanitárias sobre a forma como todos temos que proceder para preservar tanto as nossas vidas quanto as dos nossos familiares e amigos. Não há vagas. Meus amados, além do aspecto da saúde, essa frase também se encontra muito presente quando alguém procura colocação profissional no mercado de trabalho, o que causa decepção e frustração generalizada. E isso não é coisa de agora, porque desde vários anos atrás, a população de desempregados no nosso país já orbitava aí em torno da marca absurda de 12 a 13 milhões de profissionais. E dentre eles, pessoas experientes e chefes de família expostos à humilhação, sendo obrigados a manter a sua casa em regime de privação, fome e endividamento. Imagine um país como o nosso vizinho Uruguai, cuja população total corresponde a pouco mais de 3 milhões de habitantes. Imagine se ninguém nessa população tivesse emprego. Agora, meus amados, imagine 4 uruguaios inteiros sem trabalho dentro do nosso país. Pois bem, meus irmãos, esse é o contingente de desempregados, pessoas desesperadas por conseguir alguma colocação profissional no nosso país. Pessoas psicologicamente abatidas. Pessoas com a autoestima em baixa. Não há como uma nação crescer com 12 a 13% da população economicamente ativa transitando pelas ruas em busca de trabalho, meus amados. O desemprego gera a fome e a fome gera doenças, morte e desordem. Nós somente poderemos, meus irmãos, alcançar o progresso com a ordem. E tudo isso, meus irmãos, no fim das contas, gera mais gastos para o governo, além de uma inegável instabilidade política. O nosso país, meus irmãos, permaneceu esquecido das autoridades governamentais durante décadas. Período em que as pessoas que estavam no poder criaram um cala-boca para a população mais carente. Mas o que se descobriu depois é que elas somente pensavam em si mesmas. E pensavam muito, muito mais do que deveriam pensar. E devido a essa crise no mercado de trabalho, meus amados, muitos profissionais formados, experientes, estão se submetendo até mesmo, meus irmãos,
a trabalhar por um salário mínimo, o que, no fundo, não honra ninguém, e nem mesmo a Deus. Porque é impossível se habitar e sobreviver, e muito menos sustentar uma família com um salário mínimo. E por essa razão, meus amados, muitos, dentre eles, os profissionais desempregados, já se cansaram, desistiram de tudo e decidiram morar pelas ruas das cidades do país. Esse, meus amados, é um quadro desesperador e o princípio de uma convulsão social num país que tem todas as condições naturais para dar certo. Mas com uma população, meus amados, que anda esquecida de Deus. Lotado. É uma resposta que também nos impede de seguir adiante. E notem, meus amados, que sem qualquer aviso, mas com uma mensagem subliminar para qualquer pessoa, assim é o transporte público do nosso país, lotado. E não adianta tentar limitar o número de passageiros. O que sempre foi deficiente e caro em relação ao que é oferecido, agora se tornou ainda pior. E não há como evitar as aglomerações, já que a população necessita se deslocar para atender às suas necessidades pessoais, para tratar da sua saúde e até mesmo para trabalhar ou procurar emprego. E isso se contrapõe, meus irmãos, a uma das principais regras de prevenção da pandemia no momento, que é o distanciamento entre as pessoas. E também, meus amados, as autoridades do nosso país despertaram muito tarde para a vacinação, que afinal está se demonstrando pelo mundo como sendo a solução material para conter esse mal. Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Meus amados, essa é a dura realidade que estamos vivendo no nosso país. E de algum modo, em todos os países do mundo, claro, que com intensidades variadas. Mas, meus irmãos, isso é uma representação simbólica do que está por vir no final dos tempos. Para os que insistem em zombar e desprezar ao Senhor. Um aviso de não há vagas ou de lotado nesta vida, ainda que decepcionante, e por pior consequência que possa trazer, não é nada, meus irmãos, comparado com um aviso desse tipo no céu. Se tudo o que estamos vivendo é chocante e preocupante, imagine como será no juízo final para os que deliberadamente não querem saber de Deus. No trecho inicial que apresentamos, meus irmãos, vemos a Jesus
advertindo aos discípulos e também a todos nós para buscarmos a porta estreita. Porque a grande maioria das pessoas vai passar pela porta larga. E muitos dos que tentarem atravessar pela porta estreita vão ser impedidos. É como se houvessem placas de não há vagas ou lotado para essas pessoas. Para elas especificamente. Então, meus amados, o que é frustrante e decepcionante nesta vida, certamente será apavorante e traumatizante no juízo final, porque, como o próprio Jesus nos advertiu, haverá choro e ranger de dentes para os que irão ver, mas de longe, os salvos no paraíso, assentados à mesa com o Senhor, sem poder entrar, porque para eles não haverá vaga. O nosso Deus, que é bom, meus irmãos, e que ama os que são dele, é o principal interessado na nossa salvação, mais ainda que nós mesmos. E mesmo havendo predestinado os que hão de se salvar, também nos deixou mandamentos e uma forte advertência aos que insistem em pecar voluntariamente, principalmente os que já têm o conhecimento da verdade, para que não tenham que sofrer disciplina, correção e açoite, ou mesmo juízo de fogo. E notem, meus amados irmãos, que a esses que se opõem às leis de Deus, o Senhor já os trata como adversários. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ezequiel 33:11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Glórias a Deus. Hebreus 10:26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo
e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Meus amados, o Senhor nos deixou a Bíblia, que trata, durante todo o tempo, de orientação ao povo de Deus, através de mandamentos e instruções, como também advertências, para que possamos evitar estar sendo por ele disciplinados. As pessoas se rebelam contra Deus porque não aceitam seus mandamentos e tampouco as advertências. Elas não conhecem a Deus e não compreendem as boas intenções do nosso Senhor para conosco. E por isso estão sempre tropeçando e caindo. Mas os filhos de Deus, quando pecam, são corrigidos pelo Senhor. Ora, como vimos no trecho de Hebreus 12:6, que apresentamos recentemente, a correção do Senhor é uma prova do seu amor por nós. Os que foram escolhidos previamente por Ele, certamente não encontrarão uma placa de não há vagas, ou de lotado, ou de contramão, por ocasião do ingresso no céu. E com certeza, irmãos, todos viveremos melhor seguindo os caminhos do Senhor. O Senhor é bom e nos ama, e é acessível durante todo o tempo, sempre quando o buscamos com todo o nosso coração. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Salmo 100:1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, o nosso Deus, que nos ama de verdade, com um amor divino, incondicional, tem se ocupado, durante todos os tempos, de orientar, repreender e advertir ao homem com relação aos riscos de andar por caminhos diversos. Ele sempre nos falou através dos seus profetas. O profeta, meus irmãos, é a pessoa que tem a responsabilidade de transmitir mensagens da parte de Deus. E quando recebe uma informação do Senhor, ele deve entregá-la ao destinatário o antes possível, custe o que custar. Esse é um trabalho muito sério. Então, o profeta precisa ser uma pessoa fiel a Deus. Ao longo do Antigo Testamento, o Senhor levantou vários profetas que ensinaram o povo de Israel a obedecer a Deus,
advertiram das consequências do pecado, chamaram o povo ao arrependimento e previram o futuro. Muitas vezes, meus irmãos, a profecia era acompanhada de sinais para provar que provinha de Deus. Nos dias de hoje, meus amados, a profecia não serve mais para acrescentar novas doutrinas, visto que o Evangelho da Graça já foi revelado por Jesus. Mas o profeta pode encorajar ou confirmar algo que vem do Senhor. Então, é preciso avaliar, meus irmãos, cada profecia à luz da palavra de Deus, para saber se são verdadeiras. Precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas, com as profetadas e com as fake news. As palavras de Deus têm sempre o objetivo de nos fazer evitar sofrer punições. Jeremias 1:4. Assim veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Hebreus 1:1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glórias a Deus. Isaías 1:2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento
e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Jonas 3:1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. Meus amados, vale a pena, mais uma vez, esclarecer que o povo de Nínive proclamou um jejum porque eles eram judeus. Deuteronômio 18:21. E se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Glórias a Deus. Meus amados, não há vagas ou lotado. São informações duras que interrompem nossos planos. E no juízo final, nos impedirão de entrar no céu. Obviamente, meus amados, esse não é o desejo do nosso Senhor. Mas o que ele desejaria é que todos se salvassem. Deus já investiu muito em nós, que somos dele. Ele veio a este mundo em carne e sangue, como qualquer um de nós, na pessoa de Jesus. Ele veio como mestre para nos ensinar e não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, padeceu e se entregou ao pior tipo de morte que havia na época, que era a morte de cruz. E tudo isso para nos trazer, meus amados, a vida eterna espiritual. Isso é muito amor, meus irmãos. Jesus morreu no nosso lugar, pagou o preço da nossa dívida, pelos nossos pecados, para que nós tenhamos pleno acesso ao céu, para que alcancemos, meus amados, a vida eterna ao lado dele. João 7:14. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, senão
As aprendeu? E Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Marcos 6, 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Mateus 23, 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Atos 4, 10. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que ele está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus sempre nos previne do perigo e também das ações que irá tomar. O nosso Deus é bom e é justo. Ele já nos deixou, meus irmãos, claras indicações dos que serão impedidos de entrar no céu. Ele está nos alertando, meus amados, sobre quais são os valores aceitos ou não por ele. Alguns, aparentemente inofensivos aos nossos olhos. Mas precisamos todos, meus amados, compreender que nós seremos julgados pelos critérios de Deus e não pelos nossos. Então precisamos, enquanto ainda é tempo, eliminar das nossas vidas tudo o que Deus está nos revelando que não irá entrar no reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glórias a Deus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, mas o nosso Deus, que é justo e fiel aos seus princípios, à sua palavra e às suas promessas, também já nos deixou a instrução de como devemos proceder para estarmos em paz nesta vida e assegurando o nosso lugar na vida eterna. Ele veio a este mundo para nos trazer o caminho da salvação, para nos restaurar tudo o que nós havíamos perdido, como a vida eterna no paraíso, desde que Adão e Eva sucumbiram ao pecado. Deus está nos estendendo a mão, meus irmãos, dando-nos mais uma oportunidade, a última oportunidade. Humilhemo-nos diante de Deus, para que Ele nos exalte. Agarremos a mão do Senhor e não a larguemos mais. Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Glórias a Deus. 2 de Crônicas 36, 11. Tinha Zedequias a idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus.
nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Lucas 14, 8. Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá um lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Glórias a Deus. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Louvado seja o Senhor. Meus amados, precisamos fazer o nosso melhor sempre para o nosso Senhor e para os nossos irmãos. Nunca nos esquecendo, meus amados, das crianças, esses pequenos seres puros e inocentes, mas de quem é o reino dos céus. Façamos mais, meus irmãos, sobretudo agora, que estamos na reta final, já que está claro, por todos os sinais diante dos nossos olhos, que Jesus está voltando e que já está chegando a qualquer momento. Quem ainda não renunciou ao mundo, precisa fazê-lo rapidamente, deixando para trás os valores do mundo e passando a viver para o nosso Senhor Jesus. Quem ainda segue preso ao judaísmo da lei de Moisés, tem que se converter ao cristianismo, ao verdadeiro evangelho, à graça de Jesus, o único caminho para a salvação. Mas precisa fazer isso agora, meus irmãos. A palavra de Deus nos assegura que a salvação se dará somente pela graça. E que os que ainda estão vivendo pela extinta lei de Moisés não estão convertidos a Jesus, porque não se submetem ao seu sacerdócio, não se submetem ao Senhor, mas sim ao sacerdócio de Moisés. Agora, quem não for capaz de se libertar por si mesmo dessas prisões do mundo e das garras do inimigo, ore ao Senhor, se humilhe diante do Deus que nos ama e peça ajuda a Ele. Mas quem, ainda depois de tudo isso, não conseguir voltar a sua face para o Senhor e passar a viver pela fé nele, pela graça que Ele nos dá,
é porque certamente não está entre os que foram predestinados para a salvação eterna. Mas quem crê no Senhor ainda tem uma última alternativa: orar ao Senhor pela sua misericórdia. A Bíblia nos revela, e também já demonstramos nos trechos que acabamos de apresentar, que Deus mudou a sentença de vários personagens que decidiram se humilhar diante dele. Se humilhar perante o nosso Deus, meus irmãos, significa ser exaltado por ele e ter acesso livre ao céu, com farol verde, por via de mão única, sem placas, nem avisos, nem mensagem de lotado, ou de que não há vaga, mas uma grande placa, meus amados, dizendo: bem-vindo à vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glórias a Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão e minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saiam do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há vagas? Para nós sempre há vagas, meus amados irmãos. A nossa placa diz: bem-vindos à vida eterna. Glórias a Deus. Amém.